Esse vídeo vamos focar numa reflexão a respeito do valor dos nossos filhos. Tem um texto na Bíblia que, vamos dizer, os fariseus, os escribas, na figura da sociedade, na figura do mundo, eles perguntam para Jesus: com que autoridades fazes estas coisas e quem te deu esta autoridade? O que eles estão querendo dizer aqui? Na verdade, esse texto, ele nada mais é do que uma cobrança social. Por quê? Porque Jesus, na figura de uma pessoa, vamos dizer, vista socialmente, aquele cara que é o zero à esquerda, que fica perambulando por aí, não trabalha, não tem um título, não tem um diploma, não tem uma especialização, não tem uma profissão, é bem sucedido assim na visão da nossa cultura, né, da nossa tradição, que são grandes cargos, grandes coisas. E, inclusive, aqueles que vêm perguntar para ele, fazer essa pergunta, eles estão nessa posição de grandes cargos, né? Da chamada autoridade social. Então, eles chegam para questionar ele, assim, tipo, na verdade, estão querendo, vamos dizer, colocar ele numa situação constrangedora, tipo, como se fosse uma carteirada, dando uma carteirada nele: ó, a gente é isso, e você quem é, e você, né, você, tipo, é um Zé Ninguém, né, que é mais ou menos isso que eles quiseram dizer. Então, a partir desse texto, a gente agora vai complementar esse texto com outro texto. Eu não vou ler o texto, mas eu tenho lembrança assim vaga desse texto, quando uma voz vem do céu e diz: esse é meu filho amado em quem me comprazo, que é a figura é uma palavra que é dita para Jesus Cristo, né? Deus dizendo para ele: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então você vê que são duas propostas bem diferentes, né? Então chegam os líderes sociais e dizem para ele, assim, numa forma de uma pergunta, que ele é um Zé Ninguém. E aí vem aquele que é a maior autoridade, muito maior autoridade do que essa autoridade social. Na verdade, é a figura do amor, que é o maior poder do universo, a maior autoridade no universo, a maior liderança. E diz: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Mas a pergunta é: essa palavra, ela é dirigida só a Jesus Cristo? Não. Essa palavra Deus está falando para mim, está falando para você. Então, sempre no decorrer da nossa vida seremos questionados, né? Qual é a nossa posição, qual é a nossa posição social, aonde chegamos, aonde não chegamos, somos bem-sucedidos, não somos bem-sucedidos. Então essa cobrança traz realmente, assim, principalmente para nossos filhos, já que a gente está falando de família aqui, vamos falar dos nossos filhos principalmente, e porque realmente é a imagem mais, vamos dizer, de maior valor para um pai, né? Claro, depois da esposa, a esposa acredito que seja colocada assim na maior valor, e o filho, claro, porque o filho depois ele vai seguir a sua vida, ele vai ter a sua família, vai ter a sua esposa, vai ter seus filhos. Então acho que primeiro a esposa, depois os filhos. Mas claro que a figura da mãe para eles eles até
veem nessa forma como um pai trata a esposa como um amor que assim, é tipo, eu amo minha mulher, mas eles sentem que esse amor é para eles também, né? Acaba eles sentindo esse amor, já que você tem um amor de unidade na família, amor pela mãe deles, eles também se sentem amados, né? Muito amados, inclusive muito amados, por esse amor paralelo, né? Que se chama paralelo, mas não é paralelo, porque está em unidade, né? Então, o grande problema social é este, né? Que nossos filhos, eles vão nascer e vão ter que enfrentar esse tipo de cobrança, né? Que é a cobrança que vieram tentar colocar Jesus Cristo ali numa situação assim, tipo, o que quiseram dizer para ele, cara, você é um zero esquerda, você não é ninguém, você não tem estudo, você não tem nenhuma referência, vamos dizer, universitária, você não tem um cargo de autoridade, você não tem. Então, quer dizer, você não abra a tua boca, né? Já que você não tem nenhuma dessas, né? Dessas características, né? Então, quem é você para ficar aí ensinando o povo, tal? Quem tem que ensinar o povo é aquele que estudou para ensinar o povo, né? Que somos nós, no caso, os escribas, fariseus, tal, né? Que estão colocando Jesus Cristo naquela situação constrangedora. Então agora vamos levar isso para nossos filhos, para o enfrentamento que eles terão na vida deles, que é chegar em um momento, 2, 3, vários momentos e serem questionados, assim como Jesus Cristo foi questionado por aquelas pessoas de que quem é você, o que você faz. Conforme as respostas que você der, você vai dar munição para que a sociedade te apedreje, né, te bote lá embaixo, né, e vai trazer para você uma sensação de impotência, de alguém que assim, tipo, não tem nada a oferecer. Mas eu digo, assim como Deus diz, você é meu filho amado em quem me comprazo. Você não precisa apresentar nada para mim. Você não precisa provar nada para mim. Eu simplesmente amo. Amo você. Independente dos agregados, daquilo que você assim chamado de conquistou, né? Com seu esforço, com seu trabalho, com seu estudo. Não estou desmerecendo isso aqui nesse vídeo. Mas o valor de uma pessoa, ela não está na quantidade de coisas, de informações, de diplomas, de status social. Não, o valor dela não está aí, gente. Isso aí tem trazido muitas pessoas para uma situação de angústia. Por quê? Porque elas não chegaram aonde, assim, em tese, por uma pressão social, não chegaram naquele lugar e elas acabam se sentindo, eu não sou ninguém, e isso não é verdade. Então, tipo, uma palavra assim que ela é muito usada, é assim, uma criança que está se desenvolvendo, que está crescendo, se você não fizer isso, você não vai ser ninguém na vida. Poxa vida, mas isso é uma frase cruel, porque ela simplesmente é uma pessoa de altíssimo valor, o maior valor do universo está nela. Você que está me escutando, o universo foi criado por sua causa, então entenda o valor que você tem, o valor que eu tenho. Por isso que Deus vai dizer, você é meu filho amado em quem me comprazo, em quem eu, assim, tudo
que eu faço é para você, todo o meu amor, tudo que eu tenho de bom para oferecer, eu tenho para oferecer para você. Então imagine o teu valor. Aí alguém chega e fala para você, o que você faz na vida? Ah, eu tô desempregado. Putz, cara, não, você é um zero à esquerda, né? Então você tira o valor da pessoa, acaba tirando tudo, aquele valor dela, porque ela não agregou algo socialmente aceito. Isso é uma crueldade. Cada pessoa tem o seu valor inestimável. Então a gente aqui está falando dos filhos, então vamos focar nos filhos, né? Nossos filhos aqui em casa, eu sempre falo para eles, vocês não precisam me apresentar nada, não precisam me apresentar nenhum resultado positivo na vida. Ah, eu fui lá, fui para os Estados Unidos estudar em Harvard, não sei aonde, blá 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 blá. Não, eu não quero isso. Isso do coração de vocês, eu falo para eles, se partir do coração de vocês e buscar isso, buscar aquilo, olha, eu gosto disso, eu gosto de fazer aquilo, eu gosto de fazer aquilo, façam, mas não para me agradar, porque eu vou mostrar para o meu pai que eu sou capaz. Não façam isso, porque o valor que eu vejo dos meus filhos não está em resultado, em conquista, em sucesso, não é isso. Se eu focar nisso, eu tiro o valor real deles, que é a própria vida, o estar, acordar, tomar um café, conversar um pouquinho, sair um pouco, passear, trocar umas ideias. Isso é de valor. Agora, se eles ficam felizes, né? Poxa, eu sempre sonhei fazer isso e consegui, e chega para você e se alegra. Você, claro, vai se alegrar junto com ele, porque é um troço que ele tá feliz com aquilo. Então você vai ficar feliz, porque traz alegria para ele. Claro, você fica alegre, feliz por ele. Mas não que mude alguma coisa, se ele chegou lá ou não chegou lá, isso não muda em nada o valor dele. As pessoas têm que ter consciência disso, porque senão a gente, assim, nossos filhos, eles vão perder a conexão com eles mesmos. A identidade deles é assim, algo sagrado, é intocável, e você acaba ferindo a identidade a ponto deles se perguntarem quem sou eu, porque a gente deixa em dúvida eles a respeito de quem eles são quando a gente começa a agir dessa forma, de exigir resultados, de comparar eles com pessoas que atingiram resultados materiais. Ou isso não podemos fazer, porque todos têm valor independente de resultados. O valor de cada pessoa está naquele texto. Tu és meu filho amado em quem me comprazo. É Deus falando, é o maior poder dizendo para você. Então, poderes mais baixos, que não são falsos poderes, tentarem tirar isso de você. Então a gente tem que sempre trazer a lembrança dos nossos filhos. Claro, estendendo nossa esposa, nosso marido, nossos amigos, ou pessoas que a gente nem conheça, que a gente encontre na rua, e a gente falar, poxa, teu valor é muito grande, o universo foi criado por sua causa. Cada pessoa é um reino, cada pessoa é um reino maravilhoso, e temos que, valorizar isso, olhar para cada um que está do teu lado e falar e conseguir enxergar esse reino. É um reino maravilhoso, mas é um reino de vida, não é um reino de um monte de coisa, de um monte
de agregados, de conquistas. Não é isso, gente, pelo amor de Deus. Isso aí realmente está trazendo uma dificuldade muito grande para os nossos filhos, está pesado para eles. Eles sentem um peso muito grande por serem cobrados constantemente, para ter que provar o valor deles, mas o valor deles é eles mesmos. Só que a gente cria no coração deles essa falsa, é uma falsa busca. Então, esse é o recado. Então, os fariseus, os escribas tentaram tirar de Jesus o valor dele, falando, de onde que vem tua autoridade, com que autoridade faz essas coisas, tipo, você não estudou, você não fez isso, você não trabalha, você não tem um bom emprego, você não é um cara de sucesso, você não aparece na televisão, você não é um cara que sai nas mídias, você não é um influencer conhecido, você é um zero à esquerda, então não abre a boca porque você não tem nada a oferecer. Isso que quiseram dizer para ele. E tipo, nós que estudamos, que fizemos, que acontecemos, que passamos a vida inteira, né, correndo atrás da coisa, nós temos algo a oferecer, mas isso não é verdade. Não é verdade. Então Jesus Cristo, ele vem e quebra esse paradigma, essa tradição, para mostrar para todos que o valor está nele, o valor está em mim, o valor está em você. E mais do que a gente fazer que o papel dos fariseus e tentar tirar o valor de alguém, a gente tem que estar também alicerçado para que não tirem o nosso, porque a gente vai ser confrontado, alguém vai chegar e vai tentar diminuir você através desta busca social, desta busca, né? Vão colocar isso como argumento para você, que você não vale, porque você não chegou lá. E você tem que estar preparado e responder e falar, não, me desculpe, mas independente de se eu estou numa posição hierárquica menor, ou numa posição de profissão, numa posição de estudo menor que a sua, ou de conhecimento, me desculpe, mas o meu valor é imensurável, tem um valor assim de amor. Meu pai me confirma isso, Deus me confirma isso. Então você não tem como tirar isso de mim, ao mesmo tempo que eu não tenho como tirar de você. E teu valor eu respeito, porque é enorme também. Então você acaba quebrando, né, a pessoa, ao mesmo tempo que você se fortalece de saber, né, a respeito do teu valor. E a gente não pode esquecer disso, e não pode esquecer, principalmente dentro da nossa casa, assim, de a gente amar nossos filhos. Eles escolhem o caminho deles, independente. Não, assim, um filho fez medicina, o outro não está desempregado. Meu Deus, não façam essa comparação, porque a medicina é só um diploma, não agrega valor. Um dos filhos não agrega valor, os dois estão no mesmo nível de valor, que é altíssimo, altíssimo, não tem como. E claro que a gente, se ele ficou feliz, não foi por imposição nossa, não, você vai fazer medicina porque eu quero, vai fazer porque não sei o que lá, porque eu quero que você seja um cara bem sucedido. Isso é um erro grave. E se ele fez porque gosta, e ele passou e se alegrou e chegou, putz, pai, consegui, se alegre com ele, pronto. Mas isso não é esse o valor dele, né? Porque para outro filho, se você começa a dar muita importância, o outro filho começa a perceber que o valor dele não está
neles, tá? Poxa, o meu irmão conquistou aquilo, meu pai agora bajula ele, minha mãe bajula ele todo o tempo, quer dizer, eu não cheguei lá, então não sou amado. E o filho que fez medicina, ele começa a perceber que, poxa, na verdade, o amor não é para mim, o amor é pelo meu título. Se eu não tivesse o título, eu seria amado dessa maneira. Então tem que deixar bem claro isso para os filhos, independente do caminho, independente do resultado, independente se está em casa ainda, se ainda não saiu de casa, se não passou ainda em nada, se não quer, mas sabe o que? Não é para mim universidade, eu quero mais tentar alguma outra coisa mais da minha vibe, do meu estilo. Tá ótimo, filho, não esquenta a cabeça, não esquenta, você é meu amor, você é minha vida, independente. Se você ficar em casa aqui o dia inteiro sem fazer nada, é o amor da minha vida. Isso não muda em nada. Então é isso. Tá joia? Fiquem com Deus. Tamo junto.